Eu, o grandioso Imperador Fendu, fui escolhido por um jogo estranho para representar o Reino do Dragão na questão da sorte nacional, enquanto os outros competidores de outros países ainda estão se esforçando ao máximo para aumentar a favorabilidade dos NPCs. Os NPCs estão se esforçando para o máximo, para tentar sobreviver em minhas mãos. Há 5.000 anos, eu atravessei para o Reino dos Mortos e me tornei um mensageiro fantasma de nível mais baixo, e junto a isso, havia um sistema de registro no Reino dos Mortos. Com a ajuda do sistema, eu fui subindo passo a passo até o topo. Herdei a posição de Imperador do Norte, governando o Reino dos Mortos, tornando-me o Imperador Fendu. Quando o sistema completou 5.000 anos de registro, finalmente recebi as coordenadas da Terra Azul, e retornei à minha terra natal, cidade Jian do Reino do Dragão, apartamento 103, bloco 8, conjunto Shaoyan. Eu estava em pé em frente a esse número da casa, hesitando por muito tempo. Minha mão se estendeu repetidamente, mas eu nunca bati na porta. Eu havia lido anteriormente as memórias de um transeunte na rua. Para este mundo, se passaram apenas 2 anos desde que eu atravessei. 2 anos. Meus pais terão um novo filho? Voltar assim, eu vou interferir na vida deles? Eu já me tornei o grande imperador de Fendu. Carrego o destino de toda Fendu em meus ombros. É certo que não poderei ficar ao lado deles por muito tempo, mesmo que lhes desse vida eterna. Isso é o que eles realmente desejam? Esta porta parece um abismo intransponível para mim. Enquanto ouço o choro do bebê dentro do quarto, eu, que sou decisivo em batalhas, neste momento estou hesitante. Então, um sorriso de alívio surgiu nos meus lábios. Muito bem, muito bem. Que tudo se disperse como o vento. No final, eu ainda não escolhi interferir na vida deles. Eu saí daqui. Dentro do quarto, minha mãe balança o bebê que está aprendendo a andar, enquanto pergunta em voz alta: pai da criança, você sentiu algo agora há pouco? Meu pai está lendo o jornal. Ao ouvir a pergunta da esposa, ele silenciosamente colocou o jornal para baixo. Sem saber por quê, lágrimas escorregaram de seu canto dos olhos. Xiao Jue, é você? Seu corpo tremia levemente. De repente, ele correu e abriu a porta. Ele queria ver a criança que tanto sonhava, mas o corredor estava vazio, assim como seu coração, que estava desolado. Na rua comercial mais movimentada da cidade de Jian, eu caminhava ao longo da calçada. Planejava trazer à tona a vontade de Blue Star. Este vasto universo não tem dono. Isso significa que eu posso tê-lo sob meu comando, para assim fortalecer o submundo. Naquele momento, o ciclo deste universo estará sob meu controle. Enquanto pensava, de repente, uma voz ressoou por todo Blue Star. Hehehe. Olá a todos do universo Ongmen número 361. Em 10 minutos, o jogo das regras do conto assustador vai começar. Por favor, preparem-se bem. As regras são simples, cada país escolherá um jogador para participar do jogo das histórias assustadoras. Quem sobreviver receberá recompensas, quem morrer sofrerá a descida da maldição da história. A história assustadora enfrentada pelo jogador morto será sincronizada com todo o seu país. Após a morte de um jogador, o país dele escolherá aleatoriamente outro jogador para substituí-lo. Boa sorte a todos! Esta informação repentina fez com que o medo e a surpresa aparecessem no rosto de todos. Em um instante, todos começaram a se sentir inquietos. A contagem regressiva terminou, e cada país está escolhendo seu representante. Em breve, inúmeros grandes telões apareceram no céu, mostrando continuamente os rostos de diferentes pessoas. E a tela do Reino Dragão, após inúmeras cintilações, finalmente se fixou em uma pessoa. Representante do Reino do Dragão, Huavu Jui. Um brilho de curiosidade surgiu em meus olhos. Sentindo a chegada inesperada das regras espaciais, eu não resisti e deixei que me levassem. Hehe. Não esperava que realmente houvesse alguém sem visão. Eu, o majestoso imperador do mundo dos mortos. Você ainda se atreve a me puxar para esse conto de regras? Na sala de reuniões estratégicas de alto nível do Reino Dragão, 5 generais seniores com 5 estrelas vermelhas em seus ombros estavam olhando seriamente para as imagens transmitidas em tempo real na tela. General Dragão. A investigação sobre essa pessoa foi concluída. Huavu Jui desapareceu há 2 anos. Tinha 18 anos quando desapareceu. De família comum e personalidade reclusa. Após o desaparecimento, ele parecia ter evaporado, sem deixar vestígios. Os pais dele adotaram um bebê em dezembro do ano passado, no orfanato Shaoyan, e deram o nome de Huayu Jui. Alguns generais do Reino Dragão estavam ouvindo o relatório. As rugas se aprofundaram. Deixe de lado a experiência de Huavu Jui. O mais importante agora é essa estranha regra. O comandante Long falou lentamente. Ele apontou para a tela com seu dedo magro e seco. Esse tipo de método não é algo que a tecnologia da Terra consiga alcançar.
Eu acredito que isso é uma técnica de uma civilização extraterrestre. Uma civilização chegou a esse ponto. Mesmo que quisessem escravizar toda a Terra, não seria nada difícil. A menos que eles não nos levem a sério. Eles estariam apenas brincando de gato e rato. Outro comandante Long batia ritmicamente na mesa. Ele olhava para a tela com os olhos semicerrados. Eu tenho uma ideia diferente. Vocês dizem que essa civilização extraterrestre projeta dessa maneira. Será que não é devido a algumas limitações que os impede de nos influenciar de outra forma? Os outros comandantes Long ouviram isso e mostraram um semblante pensativo. Xiaozai está certo. O dragão nomeado começou a falar lentamente. Em seus ombros, além de 5 estrelas de comando, havia uma estrela nacional especial. Se essa civilização extraterrestre quiser nos enganar, não precisa ser tão complicado. Pelo que eu penso, essa civilização extraterrestre tem suas próprias preocupações. Portanto, ela só nos influencia por meio desse tipo de projeção. De qualquer maneira, lembre-se, nosso primeiro princípio é o reino do dragão. Nossa primeira regra é o povo do reino do dragão. À medida que esse mestre dragão de status elevado falava, os outros 4 dragões ficaram sérios. Eles acenaram com a cabeça em concordância. Isso mesmo. Somente sobrevivendo teremos um futuro. Os 5 mestres dragões chegaram a um consenso. Eles redirecionaram o olhar para a tela novamente. Ao mesmo tempo, as imagens em tempo real na tela mudaram. Após a tela ficar preta, uma região completamente diferente da estrela azul apareceu diante deles. O céu estava escuro. O ar carregava cinzas negras. Tudo parecia silencioso e sombrio. Algumas casas antigas, como se estivessem abandonadas há mais de 100 anos, erguiam-se silenciosamente. As luzes de rua ao lado piscam com uma luz verde tênue. Isso faz qualquer um sentir um frio na espinha. Este é o mundo das regras e do terror. É também o ambiente que esses jogadores estão prestes a enfrentar. Sob os olhares ansiosos de toda a população da Blue Star, os competidores de vários países começam a entrar em cena. Essas pessoas têm cores de pele diferentes. Há homens e mulheres. Mas neste momento, todos eles têm um ponto em comum em seus rostos. E esse é a confusão e o medo. A Blue Star, que viveu em paz por quase um século, nunca havia visto uma cena tão estranha. Apenas eu olho com grande interesse, sentindo a atmosfera deste lugar. O ambiente aqui pode fazer com que as pessoas da Blue Star sintam medo e inquietação, mas em comparação com o submundo, é apenas um parque de diversão para crianças. O inferno de 18 camadas. Qualquer camada isoladamente seria suficiente para dominar este lugar. Hehehe. Olá, jogadores! Cada um de vocês receberá uma missão diferente e deverá concluí-la dentro de um dia. Falhar na missão, morte. Concluir a missão, vida. Os que sobreviverem terão a chance de obter uma habilidade especial. Boa sorte a todos! Ah, e não se esqueçam de verificar seus painéis, talvez um dia eles salvem suas vidas. Aquela risada estranha e maligna ecoa novamente nos ouvidos de todos, deixando esses jogadores assustados, furiosos e apreensivos, porque eles receberam ao mesmo tempo um e-mail especial diferente. Este e-mail continha algumas linhas curtas de texto, que para eles era como uma carta da morte. Entregando essas cartas na casa do Sr. Wang, que ama assistir TV, na casa da Sra. Li, que gosta de sentar na porta e olhar o céu, e também na casa número 502. Eu também recebi este e-mail. E ao mesmo tempo, apareceram 3 cartas em minhas mãos. Meu painel também surgiu. Jogador, Huavuju estado, bom habilidade, nenhuma título, nenhum item, 3 cartas contagem regressiva da missão, 23 horas e 59 minutos. Eu levantei as pálpebras entediado, e exibi um sorriso significativo, porque minha aura imperial poderia causar a ruína de Blue Star. Portanto, eu contenho completamente minha aura, para parecer indistinguível de uma pessoa comum. Não esperava, mas acabei me envolvendo em algo interessante. Nesse momento, uma voz calma e um pouco fria quebrou o silêncio. Senhores, já que todos nós fomos jogados neste lugar maldito, eu tenho uma ideia que acredito que todos queiram ouvir, para sobreviver neste lugar desconhecido. Se todos puderem unir suas forças, será mais vantajoso do que agir sozinho. Todos olharam na direção da voz. Viram um jovem de cerca de 20 anos. Seu rosto era impassível. Seu corpo estava escondido sob um grande jaleco branco. A única coisa que se destacava eram seus olhos azul claro. Ao mesmo tempo, na sala de reuniões estratégicas do Reino do Dragão, alguns dos generais do reino olhavam com expressão preocupada. Eles fixavam os olhos no jovem de olhos azuis na tela. Armin, o principal engenheiro de estratégia dos Estados Unidos, vencedor do Prêmio Nobel de Ciência por 3 anos consecutivos. É um gênio de renome mundial, olhando para os jogadores de seu próprio país. Desaparecido por 2 anos. Comportamento estranho.
Eles quase não sabem nada sobre ele, além de algumas informações em papel. No entanto, quando o jogo de histórias estranhas começou, o destino de todo o país está nas costas de Huao Jue. Isso não apenas os deixou muito preocupados. Em comparação com isso, os altos executivos dos Estados Unidos estavam extasiados neste momento, com o Dr. Armin presente. Nós, finalmente, dominaremos o planeta azul. Um grupo de altos executivos dos Estados Unidos estava em êxtase. Levantaram um caro vinho tinto para celebrar a vitória antecipadamente. Neste momento, dentro do espaço de histórias fantásticas. Quem é você? Por que deveríamos ouvir você? Um homem alto e forte, com olhos dourados claros questionou. Ele é Reinaldo, do Império onde o sol nunca se põe. Conhecido como campeão mundial de luta, Rei Arthur. Armin observou Reinaldo com calma. Podemos ter sido levados para cá, para provar que isso não pode ser enfrentado por forças naturais humanas. O que estamos vivendo é um mundo sobrenatural, como um barco de madeira em um vasto oceano. Todas as ações devem estar dentro das regras. Uma vez fora, não há retorno. A esperança de sobrevivência dos 337 de nós depende totalmente deste barco. É necessário completar a missão para sobreviver. A análise e a discussão que ele fez em seguida não puderam deixar de tocar os competidores de vários países. Até mesmo Reno caiu em profunda reflexão. Em seguida, Armin se apresentou calmamente. Eu sou Armin. Não estou forçando ninguém a se juntar, mas garanto que a taxa de sobrevivência pode chegar a 76,33. Isso deixou todos os competidores em choque. Um gênio que ganhou o Prêmio Nobel de Ciência por 3 anos consecutivos. Ninguém duvidou de sua identidade. Muitos se posicionaram ao seu lado. Até Reno se juntou sem hesitar. Aqui, só restou eu sozinho. Os olhos de Armin brilharam. Parecia que ele estava calculando algo. Após um momento, ele falou. Jogadores do Dragão, se você estiver disposto a se juntar, eu posso garantir que sua taxa de sobrevivência será de 92,17. O quê? Os competidores mostraram indignação. Por que a taxa de sobrevivência dele é tão alta? Armin ficou parado, convencido de que seus cálculos estavam corretos. Eu respondi de forma indiferente. Não estou interessado. Saia do caminho. Em seguida, virou-se e caminhou sozinho em direção à estranha cidade à distância. Minha ação deixou os jogadores do mundo das histórias de terror perplexos. Até mesmo os cidadãos de fora ficaram confusos. Mas eu não vou explicar. Porque eu sou o Imperador Fendu. Embora eu esteja satisfeito por dentro. Mas as pessoas lá fora não sabem. Eles viram Huavo Jui na tela de Mongul. Não teve escolha a não ser se apegar nas pernas do Dr. Armin. Achavam que a performance de Huavo Jui era realmente absurda. Realmente não entendiam o que esse cara estava fazendo. Não está colocando a gente em apuros assim? O povo estava indignado. Ver Huavo Jui era como ver um idiota. No entanto, havia algumas pessoas racionais. Todos, não se apressam. Eu acredito que Huavo Jui não arriscaria à toa. Ele pode ter descoberto algo. Edifício 8, apartamento 103 do complexo Shaoyan. Xiao Jue. Realmente é Xiao Jue. A mãe acaricia a tela com a mão. As lágrimas caem incessantemente. Meu pai ao lado morde os lábios. Seu corpo treme constantemente. Eles não estão preocupados com a batalha da sorte nacional, nem com a chegada das histórias de terror. Apenas desejam a paz de Huavo Jui. Neste momento, dentro do mundo das histórias de terror, um sorriso frio passou pelos meus lábios. Este mundo de histórias de terror parece estar através de um método de projeção, assimilando lentamente o planeta azul. Realmente é um palhaço ridículo. Difícil de ganhar respeito. Entre os universos primordiais, há apenas uma maneira de assimilar e conquistar, que é a vontade primordial. Eu escolherei a purificação forçada, porque eu tenho essa força. Mas alguns que não têm a capacidade de purificação forçada. Universos primordiais só podem, através de projeções de regras, unir as regras de seu próprio universo, assimilando passo a passo em outros universos primordiais. Quando as regras das histórias de terror cobrem totalmente o planeta azul, este universo primordial também pertencerá à vontade das histórias de terror. Este método consome tempo lentamente. Também é uma demonstração de falta de poder. Meus olhos, tão profundos quanto a tinta preta, varrem a pequena cidade. Há um aroma familiar. Essa sensação vem do mar caótico do além. Eu sofri inúmeros ataques estranhos lá. Portanto, estou familiarizado com esses aromas estranhos. Embora este mundo de contos estranhos não se compare ao inferno, mas é um pouco semelhante, mas também um pouco diferente daqueles aromas estranhos. É isso que me interessa. O estranho no mar caótico do além não existe sempre, mas foi selado lá pelo último imperador do inferno. Métodos convencionais não conseguem exterminá-los. Apenas a vontade do inferno pode suprimir. O motivo pelo qual o último imperador do inferno desapareceu não pode ser desvinculado dessa fonte estranha.
Agora posso usar este ponto de apoio para investigar algumas coisas. Talvez consiga desvendar segredos selados por milênios. Eu entrei diretamente na cidade. As casas aqui são quase todas pequenas vilas. Como estiveram abandonadas por muito tempo, há musgo por toda parte. Ao entrar na cidade, senti que havia incontáveis olhos me observando. Sob a luz piscante do lampião, apareceu uma figura pálida segurando um jornal. Estava a apenas 2 metros de mim. Contudo, após mais um lampejo, o espírito do jornal colou-se diretamente à minha frente. Neste momento, a audiência externa estava tão nervosa que seu coração quase saía pela garganta, porque eles podiam até ver o jornal. Os olhos brancos e desprovidos de emoção do espírito, e uma onda de intenção assassina passou pelo meu olhar. A pressão do imperador Fendu emanou. Que criatura ousaria ser tão arrogante? Palavras dominantes ecoaram. O espírito do jornal mostrou uma expressão de terror. Finalmente, transformou-se em poeira e se dispersou no ar. Peguei o jornal e fiquei em pé calmamente no lugar. Você obteve um jornal do fantasma do jornal. Neste momento, o cenário transmitido ao vivo fez o reino do dragão. E os céus, até mesmo a estrela azul, caíram em um silêncio estranho. A cena diante de mim já havia ultrapassado a compreensão de todos. Após um longo tempo, uma voz ecoou na sala de reuniões estratégicas do reino do dragão. Mande alguém investigar imediatamente. Este período de 2 anos sem atividade me faz questionar se Hua Wujui foi levado por aquelas seitas. Enquanto o mundo exterior fervilhava, eu já havia encontrado a minha primeira parada para entregar a mensagem. A casa do velho Wang, que adora assistir televisão. A janela retrobalança na luz fraca. E posso vislumbrar, vagamente, que há alguém. Uma silhueta obscura encurvada sentada no sofá. À sua frente, uma televisão de antena que pisca com neve. Na televisão, além do som chiado da eletricidade, não há nada. No entanto, aquela figura parece estar assistindo com grande interesse. Até mesmo pegando algo de uma mesa ao lado para comer de vez em quando. Esta é a casa do velho Wang, que adora assistir televisão. Sussurro. A televisão com flocos de neve cintilantes. A figura estranha. Isso é muito estranho. O velho está assistindo o quê? E aquela comida? Por que parece dedo? Os internautas do Dragão estão comentando muito. Antes, eles não tinham entendido como o fantasma do jornal desapareceu. Agora, estão nervosos novamente. Mano, estou te implorando. Jogue a carta lá e saia direto. Acidentes não podem acontecer toda vez. Este velho Wang possui uma mansão sozinho. E ainda tem televisão para assistir. Ver é só um personagem forte. Armin e eles já decifraram. Desde que joguem a carta naquela casa, a missão estará completa. Não seja tolo e bata na porta, hein? O pensamento das pessoas do dragão ainda não foi corrigido em pouco tempo. Afinal, eles ainda não perceberam. Quem é realmente a pessoa no painel? Tum, tum. Um forte som de batida na porta ressoou. O som da eletricidade dentro da casa parou por um momento. Batia a porta diretamente. Atitude ruim. Os cidadãos do reino do dragão do exterior respiraram fundo. Do ponto de vista deles, o velho Wang dentro da casa levantou-se e foi em direção à porta. Droga. Vá logo. Você está fazendo isso de propósito, né? Se você quer morrer, não nos arraste junto. Sob o quase colapso emocional dos cidadãos do reino do dragão, a porta se abriu. Como se a porta de ferro enferrujada emitisse um ruído ensurdecedor. Quem? Uma silhueta borrada estava escondida na sombra atrás da porta de ferro. O tom era frio. A sua carta. Eu entreguei uma das cartas à sombra. Hehe. A sombra não aceitou a carta. Em vez disso, emitiu um som estranho, que fez os pelos dos ouvintes se arrepiarem. Senti uma leve impaciência em meu coração. Aceita ou não? Perguntei friamente. Pupilas profundas como tinta relampejavam com uma luz vermelha. A sombra atrás da porta de ferro ficou paralisada por um momento. Parecia não entender por que eu estava tão agressivo. A sombra, furiosa, riu de forma estranha. Eu quero a carta. Eu também quero você. A televisão brotou da sombra, revelando sua totalidade. Sob os cabelos grisalhos, um rosto cheio de manchas de cadáver. As pupilas negras sem um pingo de branco. Ela, excitada, apertou meu pescoço. Mas, ao quase conseguir, parecia ter encontrado uma barreira invisível. Após um grito aterrorizante, retrocedeu rapidamente, gritando de medo. O que você realmente é? Você não é o carteiro. Eu perdi completamente a paciência. Enfiei a carta no bolso da sua jaqueta. Levantei a mão e dei um tapa em sua bochecha esquerda. A cabeça do fantasma da televisão girou de uma vez. E no final, voltou para a posição original. O fantasma da televisão ficou confuso. Ele murmurou. Como você poderia me acertar? Hehe. Eu ri friamente e ergui a mão novamente. Desta vez, seus dentes se desfizeram instantaneamente, caindo pelo chão. Me ofender. Você já tem o caminho para a morte. Meu olhar indiferente cortou como uma faca em seu rosto.
O fantasma da televisão assentiu repetidamente, tremendo enquanto falava. Eu te dou 50 moedas de fantasma. E também vou te compensar pela televisão. Este é todo o meu patrimônio. O fantasma da televisão ficou tão apressado que começou a chorar. Você obteve, TV do velho Wang multiplicação 1 você obteve, 50 moedas fantasmas. Isso mesmo. Até que está no caminho certo. Bem-vindo ao serviço de entrega de mensagens. Espero poder te servir na próxima vez. Eu sorrio. A intenção de matar também se dissipou. Eu ainda não brinquei o suficiente. E eu não sou uma pessoa sem razão. Não vou simplesmente te espancar até te transformar em uma névoa de sangue. Se você se comportar, eu não me importo em deixar você viver. Ao ver isso, o fantasma da televisão soltou um suspiro de alívio e forçou um sorriso rígido. Mas interiormente, ele estava xingando. Você ainda quer uma próxima vez. Eu nunca mais quero te ver nesta vida. Ao mesmo tempo, Armin e seu grupo também tomaram ação. Justo à frente, uma velha cabine telefônica vermelha se erguia ali, solitária. O jogador da Coreia do Picles disse, com medo. Ali na frente é o lugar onde vou entregar a mensagem. Armin olhou para a cabine telefônica vermelha com seus olhos azul claro, com suas pupilas fixas na cabine telefônica vermelha. Park Jung-hyun. Vá. Os jogadores do país do Quinte claramente ficaram surpresos. Parecia que não tinham entendido bem. Você não deveria me ajudar a entregar? Reno, ao lado, estava irritado e achando engraçado. Ajudar a entregar a mensagem. Mas não disse que iria entregá-la em suas mãos. Além disso, sua barra de tarefas também proíbe outros de entregarem por você, certo? Reno já havia percebido isso. Mas ele concordava. Armin, como o cérebro deles, não pode se meter em problemas. Então, desde que não envolva a si mesmo, Reno ficaria firme ao lado de Armin. A maioria dos jogadores de outros países também adotou uma atitude de espera. Todos mantiveram um silencioso entendimento. Aquele que entregar a mensagem primeiro trará uma valiosa experiência para eles. O jogador do país do Quinte ficou com o rosto vermelho de raiva e perguntou: já que temos que entregar nós mesmos, por que você nos reuniu então? Armin retirou o olhar da cabine telefônica e disse friamente: Park Jung-hyun, acalmeze um pouco. Eu fiz todos se reunirem. Foi exatamente para melhor lidar com situações inesperadas. Eu nunca disse que poderia levar todos vocês sem. Daqui para fora. O que eu sempre disse foi muito preciso. Nossa probabilidade de sobrevivência é de 76,33. Nada é absolutamente certo. Somente com informações suficientes podemos chegar ao melhor resultado. Informações insuficientes trazem apenas um futuro incerto. Park Jeongin, você deve entregar a mensagem agora. Juntamente com as palavras de Armin, Renault deu um passo à frente com uma expressão hostil. E os outros jogadores dos países também se moviam em conjunto em direção aos jogadores do país do Quinte. O rosto de Park Jeongin ficou pálido instantaneamente. Ele só conseguiu apontar essas pessoas tremendo. Park Jeongin, se algo acontecer com você, o próximo jogador do país do Quinte receberá nossa atenção. Os olhos azul claros de Armin o observavam calmamente. Cada palavra parecia bater em seu coração. Ele estava sendo constantemente pressionado a entregar a mensagem. Park Jong-hyun, após ouvir as palavras de Armin, compreendeu que só poderia ir entregar a mensagem. Se não o fizesse, essas pessoas diante dele não o deixariam em paz. O povo do país do Quinte não deixaria sua família em paz. As regras do conto de terror são bem claras. Haverá um próximo jogador após sua morte. Sua vida há muito tempo não estava mais sob seu controle. O jogador do país do Quinte se levantou, cambaleando. Ele tirou a carta e caminhou em direção à antiga cabine telefônica vermelha. Armin observava essa cena. Sua expressão gradualmente se tornava mais séria. Seus olhos azul claros brilhavam freneticamente. Pareciam estar calculando algo. Os jogadores de diversos países também estavam muito nervosos nesse momento. Afinal, eles ainda não tinham tido um contato direto com o sobrenatural. Ninguém sabia o que aconteceria ao enviar essa carta. Park Jong-hyun abriu com tremor a porta da cabine telefônica e jogou a carta dentro. Os olhares de todos estavam fixos naquela carta, até que ela caísse dentro da cabine telefônica. Nada aconteceu. Ren observou essa cena e franziu a testa. Será que isso conta como concluído? E o tio que deveria receber a carta? Os jogadores do país do Quinte também pareciam confusos. Parecia que tinham percebido que haviam cumprido uma missão de entrega. Apressaram-se a retirar as mãos da cabine telefônica. Mas no momento em que ele soltou a mão, um estranho toque de telefone soou abruptamente. E dentro daquela velha cabine telefônica, apareceu, não se sabe quando, a silhueta de um tio Borrada. Uma mão pálida segurava o telefone que tocava. Vá rápido. A expressão de Armin mudou. As pupilas azul claras se contraíram repentinamente. Ao ouvir essas palavras, todos não se atreveram a perder tempo. E todos correram para longe.
O jogador do país do Quinte arregalou os olhos. Seu corpo parecia não obedecer. Não conseguia nem se mover. Só podia olhar sem poder fazer nada. O tio segurando o telefone atendeu. E no momento em que atendeu o telefone, o jogador do país do Quinte caiu no chão instantaneamente, como uma escultura fria. Ó jogador do país do Quinte, Park Young-yoon, está morto. A lenda sombria desceu ponto. Acompanhado pelo riso da vontade das histórias de terror, o país do Quinte de repente teve incontáveis almas presas no telefone. Do outro lado, eu cheguei tranquilamente, em frente a uma casa vintage no centro da cidade, em frente a uma porta coberta de ferrugem. Uma cadeira de vime trançada com nós de bambu estava silenciosamente ali. Não havia ninguém sentado nela, mas a cadeira balançava ritmicamente, como se alguém estivesse deitado nela. Entregue a carta para a vovó ali. Atenção, às vezes ela pode confundi-lo com o neto dela. Acompanhe e siga o jogo, essa é a ética profissional de um carteiro. Ponto. Em comparação com a carta do velho Wang anterior, esta carta da vovó Li tinha uma informação a mais. Quando minha avó, eu tirei a carta para a vovó Li e disse friamente: sua carta chegou. A cadeira de vime, que estava balançando, parou por um momento, mas depois continuou a balançar. Eu me aproximei e dei 2 passos para segurar a cadeira balançando. Repeti mais uma vez: sua carta chegou. Desta vez, a cadeira de vime não estava mais vazia, mas havia uma vovó ali. Ela estava deitada na cadeira, olhando para o céu com um olhar vazio. Ao ouvir minha terceira repetição, a vovó virou lentamente o pescoço rígido. Seus olhos, semelhantes aos de um peixe morto, estavam fixos em mim. Minha carta. Meu neto querido. Você veio entregar a carta. A vovó dizia repetidamente, como se algo estivesse preso em sua garganta. Isso dava arrepios ao ouvir. Bateu. Eu lhe dei um tapa. Com um olhar frio, eu disse em voz baixa: você também tem coragem de me chamar de neto? A vovó foi atingida por essa palmada. Sua cabeça se virou 180 graus. Em seus olhos indiferentes, havia raramente uma ponta de raiva. Eu não te ensinei a respeitar os mais velhos e amar os mais novos? Acompanhadas das palavras frias da vovó, aquela cadeira de vime parecia ter vida. Movia-se como se estivesse se atirando em mim. Um desdém surgiu em meu olhar indiferente. Como se estivesse olhando para uma formiga, eu simplesmente acenei a mão. Uma chama ardente então apareceu do nada em minha palma. E essa chama emitia um calor extremamente aterrorizante, fazendo com que a vovó sentada na cadeira de vime sentisse um calafrio. O que é isso? Como você conseguiu essa chama demoníaca? A vovó disse, ainda aterrorizada. O medo era claramente visível em seus olhos sem vida. Isso não é fogofato. Como aquelas chamas verdes espectrais poderiam se comparar à minha chama dourada? Esta chama foi refinada por mim. Uma das mais fracas entre as 100.000 e 80.000. Quando a refinei, fiz isso apenas por causa de suas características peculiares. E essa característica é a capacidade de absorver o estranho. A razão pela qual digo que é a mais fraca é porque o crescimento da chama dourada exige uma oferta estranha. E o estranho no mar caótico das sombras. Cada um é uma existência de grande terror. A chama dourada simplesmente não consegue absorver. Portanto, foi deixada de lado. O mundo atual de histórias de terror se encaixa perfeitamente em seu crescimento. Eu estava errado. Por favor, me deixe em paz. A velha, presa na cadeira de vime, gritou ansiosamente. Sob a queima da chama dourada, seu corpo já se tornará quase transparente. Eu disse com grande interesse. Você não queria me transformar em uma cadeira? Como? Agora não posso respeitar os mais velhos e amar os mais jovens. Estou disposto a compensar. O carteiro de vocês dá apenas uma moeda fantasma por carta. Estou disposto a te dar 20. A vovó na cadeira de vime disse ansiosamente. Por que se atrasar mais? Seu corpo se tornará completamente transparente. Uma moeda fantasma. Fiquei um pouco surpreso ao ouvir essa informação. Afinal, não se falou dessa recompensa na missão de histórias de monstros. Ou seja, eu, o grande imperador de Fendu. O imperador foi usado como trabalho gratuito por alguém. Muito bem. Este imperador registrou isso. Eu sorri levemente. A intensidade do fogo dourado aumentou mais um pouco. Juntamente com isso, o grito da vovó também aumentou. Todos os meus bens somam 80 moedas fantasmas. E também esta cadeira de vime. E também 2 quilos de cupons de carne da fábrica de carne, tudo para você. A vovó, como se estivesse louca, tirou as moedas fantasmas. Tremendo de nervoso, entregou-me. Foi então que eu retirei o fogo dourado, contando com a moeda fantasma que recebi do velho Wang. Agora tenho um total de 130 moedas fantasma. Moedas fantasma podem ser usadas para trocar por itens. E quanto aos fantasmas? Com uma ideia de testar, eu gritei para o vazio. Eu quero negociar um fantasma. Fantasmas não podem ser trocados, por favor selecione outro item.
Dica: o Jornal Fantasma e a TV Fantasma podem ser usados para troca. Uma voz semelhante ao riso da vontade das histórias de terror ecoou. No entanto, em comparação ao último, o som que ecoa agora é um pouco mais mecânico, como esperado. Sem perturbar toda a estrutura das histórias de terror, a vontade das histórias de terror não será perturbada. Meu olhar indiferente se voltou para o vazio, como se estivesse olhando para algo através daquele céu cinza. E a velha ouviu minhas palavras e ficou gelada de medo. O que você quer dizer? Ele realmente quer me vender. Afinal, quem é o estranho aqui? Levante-se. O que você está sentado agora é meu bem pessoal. Eu olhei fixamente para a velha. A velha forçou um sorriso rígido. Então, com um certo esforço, levantei-me da cadeira. Você obteve a cadeira de Vime da vovó Multiplicação 1. Você obteve cupons de carne da fábrica Multiplicação 2. Satisfeito, coloquei a carta na mão da vovó. Aguardamos ansiosamente por seu próximo atendimento. Até logo. Do outro lado, a equipe formada por Armin encontrou outro problema. Doutor Armin. Eu disse que não deveríamos receber uma resposta. Renault estava na frente de Armin. Havia um pouco de impaciência em seus olhos dourados. Eles já haviam perdido um membro. Se não conseguiram nada, isso pode ser inaceitável. Apenas conseguiram alguns resultados. Não conseguiram tudo. Nossa taxa de sobrevivência permanece a mesma. Armin sempre manteve aquela expressão impassível. O que? Apenas alguns. Renault, um pouco irritado, agarrou a gola de Armin, expondo seu corpo magro ao ar. E a parte exposta do corpo, no entanto, era composta de peças metálicas densamente agrupadas. Esta cena estranha fez os jogadores de vários países arregalar os olhos. Não seria que este Almin é um robô? Reno, que puxou Almin, também estava perplexo. Este corpo que parece frágil, de fato fez sentir que estava um pouco difícil de suportar. É difícil imaginar quão pesadas são essas peças de máquina. É bom lembrar que ele, como o rei Arthur, conseguia levantar um haltere de 2.000 libras apenas com as mãos. Hoje, ele de fato se sente cansado. Almin empurrou a mão de Reno de forma tranquila. Escondeu seu corpo novamente sob o jaleco branco. Eu sou, na verdade, um homem à beira da morte. Ou melhor, eu deveria ter morrido há 5 anos. Porque eu tinha câncer e estava em estágio terminal. Mas eu reestruturei meu corpo com biomecânica. Conservei o meu cérebro da forma mais perfeita. Comparado a vocês, eu, na verdade, sou uma nova espécie humana. Eu, que passei pela vida e pela morte, em relação a emoções, já não me importo mais. Tudo o que eu faço é para uma solução otimizada da situação. Lamento profundamente a morte de Park Jung-hyun, mas isso é necessário. Porque só assim poderei realmente aumentar a taxa de sobrevivência para 76,33. Está bem. Então você deve dizer algo, certo? A atitude de Reno também ficou mais amena, até mesmo um pouco complexa. Embora ele seja um pouco egoísta, um gênio assim sempre será muito mais útil que ele. Armin disse em voz baixa. O que eu quero lhes dizer é o próximo passo. Ir ao matadouro para entregar as cartas. Por que precisamos ir ao matadouro? Reno franziu a testa, sem entender completamente. Uma coisa comum como uma cabine telefônica antiga vermelha. É tão perigosa. E se algo estiver relacionado ao matadouro, não seria ainda mais aterrorizante? Por que precisamos de moedas de fantasma? Armin tirou sua carta. Jogadores de vários países se juntaram. Logo se viu que as 3 cartas de Armin já estavam abertas. Querido pastor Arno, bom dia. A fábrica de carnes Pinfan está à sua disposição. Caso precise de algo, faça seu pedido quanto antes. Fábrica de carnes Pinfan. Querido professor Ali, a nova carne suína está a 10 moedas fantasmas por quilo e quase esgotada. Esperamos que compre o quanto antes. Fábrica de carnes Pinfan. Querida senhora Su, a beleza está intimamente ligada a bons hábitos alimentares. A fábrica de carnes Pinfan está pronta para satisfazer suas necessidades. Fábrica de carnes Pinfan. Isso tem alguma relação? Os olhos de Reno revelaram confusão. Ele coçou a cabeça involuntariamente. Os outros jogadores de diferentes países também estavam confusos. Não entenderam a relação de forma alguma. Os olhos de Armin varreram o grupo como uma espada afiada. Suponho que todos já perceberam. Nossa missão se chama 3 cartas. Mas os endereços para entrega são diferentes. E esta cidade, embora pareça comum, exala uma estranheza. Durante todo esse tempo, alguém já viu as mesmas paisagens? Os jogadores de diferentes países ficaram atordoados com essas palavras. E logo começaram a recordar em suas mentes. Desde que terminaram a discussão do lado de fora. A partir do momento em que entraram nesta cidade, parece que realmente nunca viram nenhum edifício igual. Mesmo que o ambiente atrás deles estivesse mudando, eles não perceberam nem um pouco. Não pode ser. Era assim que era quando chegamos? O jogador do país do elefante branco engoliu em seco com dificuldade.
O olhar transmitia medo. O dedo apontava para a posição atrás deles. Aqueles prédios ainda tinham uma aparência antiga e rústica, mas não eram de forma alguma os mesmos que estavam em suas memórias. Os outros jogadores de diferentes países também ficaram perplexos. Eles só perceberam agora essa situação tão estranha. Neste caso, até mesmo a testa de Reno começou a suar friamente. O olhar de Reno para Armin estava cheio de reverência. Reno queria dizer algo, mas foi interrompido por Armin. Desde o momento em que pisei na cidade, percebi isso, mas não contei a vocês. O medo do desconhecido só fará vocês desmoronarem ainda mais. E agora escolho revelar que tenho algo a dizer a vocês. Chegamos a um ponto em que precisamos lutar. O prazo para concluir a missão é de 1 dia, mas já se passaram 3 horas. Temor do estranho e não completar a missão significa morte. A entrega de mensagens acionará padrões desconhecidos. Vamos morrer. Minha suposição pode estar certa ou errada. Mas, se estiver certa, temos uma grande chance de sobreviver. Se estiver errada, então, sinto muito. Todos nós morreremos aqui. Nem precisamos esperar até que um dia chegue. Por favor, abram seus painéis para ver. Qual é o estado de vocês agora? Armin disse essa pesada notícia de forma indiferente. Os jogadores de vários países ficaram um pouco agitados ao ouvir. Eles apressadamente abriram os painéis. Ao ver a linha de texto vermelho chamativa no painel, as pupilas deles se contraíram para o tamanho de uma agulha. Em meio à influência fantasmagórica. Vida do jogador, 73. Quando isso começou, os jogadores de vários países tinham expressões de incredulidade. É bom saber que, no começo, o painel não mostrava nada. Hehe. Então, quando vocês perceberam que a cidade estava estranha, Armin perguntou calmamente a eles. Os jogadores de vários países ficaram em silêncio. Dito isso, no momento em que pisaram na cidade, a corrosão fantasmal já começou. Armin continuou falando. De acordo com os meus cálculos, a cada hora que passamos aqui, nossa vida diminui cerca de 9 pontos. Assim, nosso tempo de missão parece ter 1 dia, mas na verdade são apenas 11 horas. Não conseguiremos ter a oportunidade de extrair poder antes que essa corrosão seja concluída. Oportunidade de obter a habilidade de extração anteriormente. Todos nós morreremos. Sempre que ele acabava de falar, o silêncio nos rostos dos jogadores de todo o mundo se tornava mais denso, até chegar a um silêncio mortal. Clap, clap. De repente, aplausos nítidos quebraram esse silêncio. Todos levantaram os olhos. Eu estava olhando com um sorriso não sorridente para Armin, que estava no centro da multidão. Um jogador do país das cerejeiras gritou com raiva. Sai fora! Começou a não querer se juntar, mas quando se deparou com problemas, queria embarcar. Onde já se viu uma coisa dessas? Barulhento. Um brilho vermelho passou pelos meus olhos, como abismos. No próximo momento, o jogador do país das cerejeiras de repente explodiu em uma névoa de sangue, tingindo as pessoas ao seu redor com uma camada de roupa de cor sanguínea. Jogador do país Sakura, Yamamoto tá morto. Uma história de terror aleatória foi desencadeada. Aquela voz de transmissão que soava como uma zombaria, aquela voz de transmissão que parecia zombar, ecoou novamente aos ouvidos de todos. Mas desta vez, o olhar da vontade do conto de terror se fixou em mim, mas logo se dissipou. Esta cena repentina, tanto dentro do mundo dos contos de terror, jogadores quanto aqueles do mundo exterior, todos caíram em um choque estranho. Como ele conseguiu isso, afinal? Mas o país das cerejeiras provavelmente não teve tempo para se chocar. No momento da morte de Yamamoto Taro, dentro das fronteiras do país das cerejeiras, flutuaram inúmeras cabeças de balão. O rosto de cada pessoa que comprou um balão estava com um sorriso estranho. Armin não demonstrou muita surpresa. O brilho azul em seus olhos piscou e desapareceu. Olá, Sr. Flor. Nos encontramos novamente. Eu sorri levemente. Caminhei lentamente em direção a esses jogadores. O que você vai fazer? A voz de Reno tornou-se subitamente aguda. Nos olhos, havia apenas vigilância e medo do desconhecido. Fique quieto, Reno. Eu acho que você não quer seguir os passos de Yamamoto. Armin lançou um olhar vago para Reno. Ao mesmo tempo, ele se aproximou e ficou na minha frente. Eu olhei para esse cara à minha frente com interesse. Raramente, eu demonstrei um pouco de apreço. Eu preciso que vocês 50 me ajudem a confirmar algumas coisas. Claro. Armin concordou de forma clara e direta. Isso deixou os jogadores de vários países atrás dele em dúvida. O que você quer dizer com claro? Precisamos ir morrer? E 50 pessoas. Isso é praticamente 1/7 do total de jogadores. Muito bem. Eu gosto de lidar com pessoas inteligentes, porque isso me economiza aborrecimentos. Eu acenei com a cabeça. Então, vocês decidem por conta própria ou eu decido por vocês? Eu disse em um tom que não permitia objeções. E olhei cada jogador presente. E essas pessoas que foram observadas.
sentem uma onda de frio profundo. Neste momento, cada jogador tem um pensamento desesperador em seu coração. Aqui, mesmo que haja algo estranho. Por que até os jogadores são tão aterrorizantes? E eles vieram todos do mesmo grupo. Quanto à resistência, Yamamoto, que acabou de explodir em névoa de sangue, é o melhor exemplo. Não apenas morrendo por si mesmos, mas também trazendo seus países para o destino maléfico. Não precisa. Eu vou escolher um bom para você. Armin balançou a cabeça. Em seguida, virou-se para todos. Os 50 escolhidos foram rapidamente selecionados. Quanto aos princípios de seleção, também são bastante práticos. Até mesmo frios. Os 50 países com a menor população, mais de 300 jogadores, exceto pelos escolhidos, todos, aceitam esse princípio. Os jogadores escolhidos parecem estar de luto, e seus olhos estão cheios de uma ferocidade semelhante à dos jogadores. Por que temos que ser nós? É só porque nosso país tem poucas pessoas? Porque só assim, as perdas causadas pela chegada do folclore podem ser minimizadas. Armin deu a resposta. Mas essas pessoas claramente não concordam. Idiota! Eu vou te matar. Eu não tenho tempo para apreciar essa palhaçada. Ele estalou os dedos levemente. O ar parecia ter se tornado silencioso. Essas 50 pessoas pareciam ter suas almas arrancadas. As pupilas se dilatavam rapidamente. Expressões indiferentes, corpos rígidos. Não havia sinais de raiva alguma. Os jogadores de vários países que assistiam à cena ficaram sem fôlego. Neste momento, esses jogadores finalmente entenderam. Por que o Ajui não escolheu não se juntar a eles? Porque eles não tinham a necessidade de formar um grupo. Com essa habilidade extraordinária, não deve ser difícil entregar a mensagem. Por que se juntar a esse monte de gente? Acreditamos que nos veremos em breve. Eu lancei um olhar furtivo para o peito de Armin. Então, ele liderou os seus 50 equipamentos de teste saíram daqui, juntamente com as sombras desaparecendo de sua vista. O redor voltou a uma calma mortal. A atmosfera era extremamente opressiva. Até mais do que no início do País dos Pepinos. Mais opressiva do que quando os jogadores morriam. Esses jogadores restantes, ao mesmo tempo aliviados, também sentiram uma humilhação indescritível. Afinal, todos eram jogadores. Por que ele é tão forte? Armin balançou a cabeça e disse aos jogadores: vocês não precisam ficar desanimados. Quando superarmos este dia, também teremos essa habilidade. Einor franziu a testa e perguntou: por que ele teria essa habilidade? Ele já entregou as 3 cartas? Claramente, eles já perceberam que isto é a habilidade mencionada no início pelos contos de horror. Mas essa habilidade não precisa de 3? Só podemos tirar depois que a carta for entregue? Será que ele já terminou de entregar? Todos ficaram surpresos. Como ele conseguiu isso? Park Jun-gyun, daquele país do Quinte, na verdade, apenas tocou na cabina telefônica e ativou a aparição estranha. Além disso, essas missões de entrega necessitam que entremos em lugares estranhos. O que fazer para não ativar o sobrenatural? Armin balançou a cabeça. Seus olhos azul claro observavam todos em silêncio. Com que direito vocês acham que somos os primeiros jogadores a participar? Ao ouvir isso, Einor e os demais jogadores atrás dele mudaram de expressão repentinamente. Bairro do Sol Nascente. A mãe fixou o olhar na transmissão ao vivo na televisão. Sua testa franzia de vez em quando. Às vezes, relaxava. Como Xiao Jue foi se tornar assim? O pai, nesse momento, também estava em dúvida. Uma infinidade de dúvidas começou a brotar em seu coração. Esses 2 anos que se passaram, desaparecidos. Xiao Jue não foi levado por um imortal da família, foi? Segundo rumores, seu trisavô ancestral, chamado Huao Tian, foi um cultivador muito habilidoso, que depois ascendeu ao mundo imortal. Eu costumava ouvir os mais velhos falarem disso, mas ele não se importava muito. Achava que era apenas uma farsa para enganar crianças. Mas agora, essas regras estranhas que surgiram de repente, e a habilidade única de seu filho, o fizeram ter que reconsiderar a situação. Dentro do mundo das histórias estranhas, eu cheguei em frente à casa número 502, e olhei ao redor. O estranho e o sinistro ainda estavam inalterados, mas a disposição da construção tinha mudado muito. Uma rua, uma casa, mas com postes de luz ao longo de ambos os lados. Todos os postes estavam quebrados, piscando de vez em quando com um brilho verde fantasmagórico, fazendo com que as pessoas se sentissem desconfortáveis. Meu olhar se movia de um lado para o outro nessas lâmpadas, onde o olhar alcançava. Essas chamas fantasmagóricas estavam paralisadas. Elas não ousavam se mover nem um pouco. Interessante. Eu não tinha reparado antes. Essa coisa é, de fato, um excelente nutriente. Um sorriso surgiu nos meus lábios. A chama dourada saltou da minha palma com rapidez, em comparação ao tamanho de uma palma anteriormente. Agora a chama dourada já cresceu o tamanho de uma melancia. Isso me fez refletir.
Todas as chamas celestiais basicamente já estavam formadas. No momento em que se formaram, já estavam definidas. Mas essa chama dourada é diferente. Desde que uma energia estranha a consuma, ela pode crescer sem limites. Se não fosse pelo submundo precisar suprimir aqueles poderosos estranhos, nutrindo o submundo com seus corpos, eu já tentei há muito tempo decompor o caos etéreo. As estranhas energias do mundo permitiram que a chama dourada crescesse. Vamos começar com um aperitivo para você. Em breve, haverá um prato principal servido. Nos meus olhos, como um abismo escuro, passou um brilho, observando silenciosamente as chamas douradas dançarem e devorarem essas luzes. Não demorou muito. Esta área ficou completamente sombria. As luzes dos postes ao lado falharam completamente. No exato momento em que as luzes dos postes se apagaram simultaneamente, a casa 502 de repente acendeu, como uma luz vermelha subindo do inferno. Parecia que o proprietário estava furioso, mas, ironicamente, mesmo estando furioso, ainda assim, mantinha seu conceito de território. Não sairia facilmente da casa 502. Eu pensei. Entre aquela fila de jogadores sem vida, um alto vulto saiu por conta própria. Com um olhar entorpecido, caminhou em direção ao interior da casa emitindo uma estranha luz vermelha. O jogador pisou na grama em frente à casa 502. No momento em que o pé direito dele pisou, uma mudança inesperada ocorreu. Ele desapareceu. Desapareceu sem deixar rastros. Como se nunca tivesse aparecido. Neste momento, os internautas do País do Dragão estavam confusos e perdidos. Eles não tinham muito conhecimento sobre o estranho. O único entendimento vinha de Almen. No entanto, algumas pessoas perceberam que algo estava errado. Olhem, o País do Caracol Branco ainda não foi afetado pelo estranho. Alguns internautas notaram isso. Qualquer jogador que morreu antes, independentemente se foi um estranho ou um jogador que matou, o estranho sempre aparecia conforme o esperado. É verdade. O país deles realmente não foi afetado pelo estranho. O que aconteceu? Será que o jogo de histórias de terror teve um bug? Não, não é isso. Vocês acham que há uma possibilidade, que aquele jogador ainda não morreu, mas isso não está certo. Eu acabei de olhar o País do Caracol Branco. A transmissão lá já ficou preta. É claramente o sinal da morte. No espaço das histórias de terror, uma luz brilhante piscou diante dos meus olhos, como eu havia suspeitado. Ao acenar, aqueles jogadores pisaram na grama em frente ao quarto 502. Até o 50º. Todos desapareceram de maneira estranha como o primeiro jogador, que havia entrado. E a luz vermelha do quarto 502 estava lentamente se dissipando. A escuridão estava reassumindo esta rua. As lâmpadas dos dois lados da rua faziam um zumbido, como se fossem televisores antigos procurando um sinal. De maneira extremamente repentina, no final da rua, apareceu um jovem estranho montado em uma bicicleta. O rosto do jovem era pálido como o de um morto. O jovem estranho carregava uma bolsa de ombro de estilo antigo. Estava cheia, como se tivesse muitas coisas dentro. E na camisa frente, havia um crachá. Correio Fantasma, Nia Aishin. A aparição de Nia Aishin causou um grande alvoroço no mundo exterior. Muitas pessoas do Reino do Dragão reconheceram esse cara. Porque, há 112 anos, houve um carteiro que usou sua própria sacrifício para trazer a transmissão de informações valiosas. Este é o herói do Reino do Dragão. Como ele pode ser ele? Na sala de reunião estratégica de mais alto nível do Reino do Dragão, o mais velho, o comandante Nia, balbuciava os lábios. Lágrimas começavam a brilhar em seus olhos turvos. Ele olhava fixamente para o jovem estranho na tela. Em comparação com a população comum, o comandante Nia sentiu não apenas choque, mas também uma profunda tristeza. Porque aquele jovem era seu pai. Os outros generais do dragão também franziram a testa. Nia Aishin claramente sacrificou-se para transmitir informações. Como ele poderia aparecer novamente no jogo de histórias de terror? Todos estavam confusos, sentindo-se e perdidos em tudo. Apenas uma pessoa entendeu tudo e sentiu uma fúria avassaladora. No mundo das histórias estranhas, eu, que validei meu próprio pensamento, meus olhos, como abismos de tinta, mudaram instantaneamente para um vermelho brutal. Fiquei fixamente olhando para aquele jovem estranho que vinha de bicicleta, acompanhado por uma força invisível. O impulso reverberava por todo o mundo das histórias estranhas. As lanternas dos dois lados foram as primeiras a sofrer. Aqueles postes de luz caíam como flocos de neve, derrubando chapas de metal. Então desabaram com estrondo, transformando-os em pedaços por toda a parte. A superfície tranquila da estrada começou a rachar lentamente. A parede coberta de musgo tremia. A luz vermelha do quarto 502 estava mais intensa do que antes, mais ardente do que em qualquer outra vez. Mas desta vez, estava cheia de medo. Alerta! Invasão detectada, um grande imperador desconhecido. Sobre as cinzas,
A vontade das histórias estranhas despertou abruptamente. Uma vontade imensa, carregando um poder estranho, envolveu o mundo das histórias estranhas. O colapso do mundo das histórias de terror foi rapidamente aliviado. Mas foi apenas um instante. O colapso ainda continua. A vontade das histórias de terror estava indescritivelmente assustada. O terror em seu coração atingiu um ponto extremo. Como poderia haver um imperador aqui? Este lugar não é o universo primordial? De onde exatamente ele surgiu? A vontade das histórias de terror estava em fúria e assustada. O jogo de histórias de terror aqui estava sob seu controle. Agora, ele só podia assistir impotente ao colapso das histórias de terror. Então, ele decidiu atacar a origem. Jogador do Reino do Dragão violou as regras. Punição em andamento. Acompanhado por um sinal sonoro que apareceu nos ouvidos de cada um. As mentes de todos ficaram em branco. Por que isso? Nós, jogadores do Reino do Dragão, não estamos mortos. Com base em que motivos para punir? O povo do Reino do Dragão mergulhou instantaneamente em xingamentos e medo. O manto de luz do Reino do Dragão escureceu neste momento. Do outro lado do mundo das histórias de terror, Armin também percebeu algo estranho. Violação das regras. Os olhos de Armin brilhavam em azul, como se estivesse pensando em algo. Hehe. Ao ouvir o alerta, não fiquei irritado, mas ri. Mas aqueles que me conhecem sabem. Este é um sinal da ira do Imperador Fendu. Este jogo de histórias estranhas já começou a coletar almas da Blue Star, e foram transportadas para outro plano do Taiji. Minha terra natal foi transformada em uma fazenda. Agora, a matança começou de forma descarada. Muito bem. O mundo das lendas sombrias iniciou o extermínio. O jogador do Reino do Dragão perdeu o direito de participar desta rodada. O alerta continua. E a pressão ao meu redor aumentou repentinamente. A vontade de todo mundo estranho está pressionando sobre mim, querendo me transformar em cinzas. Mas no momento em que a vontade estranha me tocou, um rugido de dragão majestoso ecoou pelos céus. Era um enorme dragão negro. Os olhos do dragão estavam cheios de um vermelho escarlate, observando calmamente a vontade da história estranha. E, sob mim, apareceu um trono a qualquer momento. Eu me sentei nele. Uma aura que desdenha o mundo empurrou tudo, com um toque de desdém, penetrando o vazio, observando a origem da vontade da história estranha. A vontade da história estranha foi frustrada. O medo em meu coração aumentou novamente. Este é o grande imperador do caos primordial. Isso já está muito além da sua capacidade de lidar. Deves enviar a informação de volta. Antes que a vontade da história estranha agisse, eu levantei minha longa mão direita e apontei, como se estivesse penetrando o vazio e diretamente. A vontade da história estranha ficou parada no lugar. Droga! Como este humano pode ser tão absurdamente forte? Mesmo sendo o grande imperador do caos primordial, seria impossível controlá-lo. Respeitado imperador, não sei por que você decidiu me atacar. A vontade da história estranha escolheu negociar. Você acabou de tentar me matar. Meus olhos eram como gelo. A vontade da história de terror se contraiu no coração. Estava prestes a justificar-se. Mas já era tarde demais. A alma ascendeu aos 9 céus. O espírito desceu aos 9 abismos. O submundo e a fonte amarela. Somente eu, o imperador Fendu. Acompanhado por essas palavras como um feitiço. A vontade da história de terror estava sendo rapidamente apagada, substituída por uma nova vontade. A vontade que pertence ao Imperador Fendu. É risível que a vontade da história de terror ainda queira negociar comigo, ignorando que, em meus olhos, as formigas não têm direito a negociar. O colapso de todo o mundo das histórias de terror parou, e todas as estranhezas no mundo pareceram sentir algo tremendo, sentiram que algo estava diferente. Correção do jogo das lendas sombrias concluída. O jogador do Reino do Dragão recuperou sua qualificação. O sinal sonoro soou novamente. Ainda era a voz indiferente da vontade da história de terror. Mas desta vez foi por causa da minha vontade. O jogo de terror ainda não pode terminar. Eu tenho outros usos para isso. Apenas o mestre precisa mudar um pouco. O painel do Reino do Dragão iluminou-se novamente. Sob a ansiedade das pessoas, meu rosto aparece novamente na tela. Que ótimo! Nosso país dragão está bem. Eu sabia que o irmão Jue conseguiria. Apenas foi um bug. O país dragão dissipou o medo anterior. Vozes de celebração ecoam de todos os lugares. É Ruavu Jui. As 5 líderes dragão brilharam com um olhar admirado. Durante o breve período anterior, eles já haviam emitido a ordem de toque de recolher nacional, e comunicarão-se com os questionamentos locais. Podem ser ativados a qualquer momento. Embora o jogo de contos de terror seja forte, não significa que eles não tenham capacidade de lutar. Agora o jogo de contos de terror mudou repentinamente de ideia. Com certeza, Ruavu Jui está presente. Seu papel crucial no jogo de contos de terror. Quem você realmente é? As 5 líderes dragão estão cada vez mais curiosas sobre Ruavu Jui. Sua verdadeira identidade.
dentro do mundo dos contos de terror. Vamos! O tempo é curto. Armin observa a pequena cidade voltando à tranquilidade. A luz azul parou de piscar, levando todos na direção da fábrica de carnes. Quanto ao movimento recente, não vou dizer nada. Mesmo que Reino quisesse falar várias vezes, mas hesitasse, Armin também apenas balançou a cabeça lentamente. Nós somos apenas jogadores. Sobreviver é nosso único objetivo. Reino hesitou um pouco e também acenou com a cabeça. De fato, eles são apenas jogadores. O mundo das histórias de terror teve um bug. Deixe o jogo de terror se resolver sozinho. Não é da conta deles. Do outro lado, eu ainda estou em frente à casa número 502. Tudo ao meu redor voltou ao normal. Eu soltei um suspiro. Em seguida, fui até o carteiro fantasma, que era Nie Aishin. Em breve, vocês estarão livres. Nos olhos confusos de Nie Aishin, passou um lampejo de clareza. Ele me encarou intensamente. 502 é perigoso. Depois que Nie Aishin terminou de falar, caiu novamente na confusão. Ele, entorpecido, pegou uma carta do saco de cartas e a jogou no quintal da frente. Após fazer tudo isso, a bicicleta que eu montava desapareceu no vazio. Observando a silhueta de Nie Aishin, por um longo tempo, eu joguei casualmente minha terceira carta fechada na frente da casa 502. A carta desapareceu como aquelas pessoas. Também desapareceu sem deixar vestígios. 3 cartas entregues, missão concluída. O dono do quarto 502 ficou satisfeito com o seu serviço e lhe ofereceu um pequeno presente. Você obteve martelo enferrujado multiplicação 1. Eu olhei para a serra que apareceu de repente e a joguei na área de armazenamento. Parabéns! O jogador do Reino do Dragão concluiu a entrega das 3 cartas. Iniciando o sorteio de habilidade. Erro de sistema, falha na extração da habilidade. Era como o som de uma corrente elétrica com ruído. O funcionamento do jogo de contos de terror caiu em um bug novamente. E desta vez, a pessoa que vai corrigir sou eu mesmo. Correção concluída com sucesso, parabéns! O jogador do Reino do Dragão obteve a habilidade Imperador dos Correios. Para a confidencialidade entre os jogadores, o som de aviso da extração de habilidades não apareceu no mundo dos contos de terror. No entanto, fora do mundo dos contos de terror, não é confidencial. Caramba! Imperador Fendu! Que poder diabólico é esse? Será que estou invocando o Minotauro? Depois de corrigir o jogo de contos de terror, de repente tive uma ideia melhor. Assim que o moinho dos 6 caminhos chegou, a destruição aqui se tornou fácil. O difícil é como não deixar rastros para o outro. Talvez eu possa continuar este jogo, mas o objetivo precisa ser alterado. O jogo de histórias estranhas originalmente servia ao enigmático universo primordial, através da projeção do jogo de histórias estranhas em diversos subuniversos, para coletar as almas dos subuniversos e o controle do universo. Esta é uma forma de invasão gradual. Em teoria, a barreira primordial deveria bloquear a invasão de energia entre diferentes universos. O jogo de histórias estranhas é exatamente baseado nisso. Uma maneira inovadora que se desvia do básico, como universos paralelos que se correspondem, mas não se afetam. É uma boa ideia, mas só pode escolher alvos fáceis. Pode prever que, se este jogo de histórias estranhas chegar no submundo, provavelmente irá colapsar instantaneamente. Não precisarei fazer nada. Qualquer um daqueles caras do julgamento pode facilmente sair e transformar isto em pó. Mas tenho que admitir que essa estratégia é realmente brilhante. Mesmo que a força que está sendo transferida seja tão fraca, é muito fácil querer conquistar esses universos primordiais. Se não tivesse encontrado comigo, essa história de jogo de terror poderia realmente ter sucesso no final. Já que eles podem criar um jogo de terror, por que eu não posso? Durante este período de observação, eu confirmei uma coisa. Os jogos de terror são reproduzíveis. E essa maneira de controlar os outros universos é de fato viável. Mas meu jogo não é esse tipo de brincadeira. As milhões de almas do inferno são perfeitas para ter sua utilidade nesse tipo de jogo. Aquela turma do inferno está apenas à toa. Usar essa abordagem pode realmente me economizar bastante tempo. Eu quero os universos primordiais. Eu também quero os outros universos Omni. Em comparação com a maneira de jogar dos universos bizarros, eu tenho uma condição privilegiada. O disco das 6 caminhos pode quebrar uma parte das barreiras do caos primordial. Mesmo que seja apenas uma fenda, pode transmitir mais poder. Pelo menos, abaixo do Imperador Fantasma, podes enviar tudo exatamente como é. O jogo de histórias estranhas precisa de melhorias. O estranho universo primordial a seguir também precisa ser conquistado. Isso definitivamente está relacionado com aqueles caras do mar caótico do outro mundo. Após um momento de reflexão, decidi o próximo plano. Eu pessoalmente irei ser um jogador para melhorar este jogo. Ao mesmo tempo, vou entender melhor este jogo.
Assim que o disco das 6 caminhos entrar, começarei a reforma. Ao mesmo tempo, começarei a rastrear retroativamente o sinal do universo. Focar na interface estranha do universo primordial. Ousando tramar contra a terra natal do Imperador Fendu. Não matar até que o sangue flua como um rio. Não matar até que a terra e o céu se revolvam. Isso não é suficiente para acalmar a fúria do reino dos mortos. Jogador, Imperador dos Correios. Huavo Jui concluiu a primeira fase do jogo das lendas macabras. Agora pode descansar, mas cuidado, não vagueie pela cidade, ou pode atrair problemas desnecessários. Após completar a missão de entrega, não se transmitirá o jogo de histórias estranhas, mas fará com que você permaneça aqui por um dia inteiro. A segunda rodada de histórias de mistério começará apenas na segunda. Então, o que exatamente haverá neste pequeno vilarejo? Eu me movi um pouco. Meus olhos varreram o lugar. Algumas energias gélidas pareciam saí rapidamente de meus arredores, como pássaros assustados. As casas que estavam acesas neste momento se apagaram todas de uma vez, como se temessem chamar a atenção de alguém. Um sorriso sutil apareceu nos meus lábios. Escolhi uma direção e comecei a caminhar. Quanto à casa número 502, ela desapareceu estrondosamente após minha partida, como se uma mão invisível a tivesse alisado. Estou apenas a fundação, que estava manchada de sangue vermelho. Do outro lado, Renault olhou, chocado, para um sinal à sua frente. Ele estava cheio de incredulidade. Isto é a fábrica de carne. Não era apenas ele. Os outros jogadores também estavam com expressões de total choque. À sua frente, dizia-se que era a fábrica de carne. Mas não tinha diferença de um escombro. Estão por toda a parte os tijolos caídos. Somente as fábricas escuras dentro revelam o desconhecido. O único edifício que ainda está relativamente inteiro é esta meia porta. Novo local, fábrica de carne. Atenção, o dono da fábrica está furioso com os danos ao prédio. Dica, não o provoque, ou algo terrível pode acontecer. A informação apareceu na mente dos jogadores de vários países. Isso não tinha aparecido antes. Parece que está alertando para algo. Precisamos entrar aqui? Reynolds franziu a testa e olhou para Armin. Vamos entrar. Armin acenou com a cabeça e acrescentou. Esta é nossa única chance. Os jogadores de vários países mostraram hesitação. Eles ainda não estavam certos. O endereço de entrega deles não inclui este frigorífico. Por que precisamos arriscar entrar? Armin olhou para o grupo hesitante e suspirou. Quando entramos neste jogo de contos estranhos, temos uma sensação de direção em todos os edifícios. Mas não temos a localização do correio. O correio não é inexistente, mas sim porque não conseguimos alcançá-lo. A testa de Reynolds se franziu ainda mais. O que isso significa? Embora não haja a localização do correio, de fato temos cartas em mãos. Depois de entrar no jogo de histórias de terror, na mente de cada um parecia que havia sido inserido um mapa. Todos os lugares tinham um senso de direção, mas não havia nenhuma memória sobre o correio. O que você quer dizer, afinal? Sempre que fala, não explica claramente. Suspeito que você queira nos fazer morrer. Alguns jogadores não aguentaram mais. Eles questionaram Armin em voz alta. A dedução anterior os convenceu, mas esperança concreta para eles não foi vista até agora. O que eu quero dizer é simples. Entreguem a carta ao correio, para que a pessoa responsável a entregue. Armin disse calmamente. Mas essas palavras caíram nos ouvidos de outros jogadores, e eles ficaram ainda mais confusos. Não somos nós as pessoas que entregam cartas? Por que devemos entregar ao correio? Quem é a pessoa responsável pela entrega? Esse questionamento surgiu na mente dos jogadores de diversos países, mas alguém percebeu qual era o problema. O que o Dr. Armin quer dizer é encontrar o verdadeiro mensageiro. Embora no começo todos nós tenhamos recebido as cartas distribuídas, mas nunca dissemos que somos os mensageiros. Assim que essa associação surgiu, os jogadores de todos os países instantaneamente entraram em ebulição. Ótimo! Não é à toa que é o Dr. Armin. Desta forma, basta entregar as cartas ao correio, e a missão de todos pode ser completada. Os olhares dos jogadores de diferentes países gradualmente se tornaram firmes. Antes disso, ainda há uma última pergunta a ser feita. Por que entrar na fábrica de carnes nos permitiria acessar o correio? O olhar de Renault e dos jogadores de vários países se concentrou no rosto de Armin. Aqueles olhares continham expectativa e tensão. Não se sabe quando. Eles já se acostumaram a depender. Pelo menos, à primeira vista, Armin não parecia ter razões para prejudicá-los. É simples. As cartas são todas enviadas pela fábrica de carnes. Nós devolvemos as cartas para a fábrica de carnes. A fábrica de carnes naturalmente irá procurar o correio. O que restar não é da nossa conta. A ideia de começar a entregar mensagens estava completamente errada. Nós não somos mensageiros, mas exercemos as funções de mensageiros. Isso naturalmente nos levará a ser mortos por aqueles estranhos. Almin deu a resposta. Todos engoliram suas últimas dúvidas.
Mas isso também não é absoluto. Portanto, eu ainda preciso que alguém tente primeiro. Almin mais uma vez jogou água fria sobre todos. Os jogadores de vários países se olharam. Ninguém queria ser o cobaia. Quanto a Almin, ele ainda estava impassível. Observava em silêncio enquanto todos se esquivavam. Eu confio em você. Surpreendentemente. Quem entrou na fábrica de carne foi surpreendentemente Renault, que estava ao lado de Almin o tempo todo. Renault lançou um olhar significativo para Almin. Em seguida, começou a caminhar em direção à fábrica de carne. Almin permaneceu impassível. Ao longo do caminho, muitas das decisões eram de Renault. Com a ajuda dele, finalmente convenceram as pessoas. Sem outras condições que restringam. A força sempre tem mais controle do que as palavras. Se algo acontecer com Renault, então suas próximas palavras se tornarão vazias. Jogadores de diferentes países não confiarão mais em Armin. Sua aliança irá desmoronar rapidamente. Renault caminhou lentamente em direção ao abatedouro. O coração dos jogadores de diferentes países estava na garganta. Eles não queriam que Renault morresse, porque isso significava que o caminho mais provável também estava bloqueado. Deu um passo e depois outro. Os olhos azul claro de Armin estavam inexpressivos. Ele apenas olhava calmamente Renault se aproximar do abatedouro, assistindo Renault entrar no abatedouro. A porta desapareceu como se fosse ar. Renault está morto. A tristeza era visível nos olhos dos jogadores de diferentes países. Uma sensação de desespero pairava ao seu redor. Ele ainda está vivo. Armin balançou a cabeça. O anúncio da morte não soou. Isso significa que Reno teve sucesso. Do outro lado, na casa do espírito da televisão, o velho Wang me olhou, cheio de constrangimento, enquanto eu estava sentado em meu lugar. Quis dizer algo, mas não consegui falar. A tela que antes estava cheia de flocos de neve, nesse momento, tornou-se extraordinariamente clara. E na tela, o que estava sendo transmitido em tempo real era a posição e a situação desses jogadores. Aquele velho carteiro. O senhor não terminou de entregar as cartas? O velho Wang perguntou cautelosamente, com medo de irritar este demônio à sua frente. É verdade. Então, agora estou bem. Eu acenei com a cabeça, fixando meus olhos na tela. O canto da boca do velho Wang se contraiu. Na verdade, sua subentendido era: depois de entregar as cartas, não deveria esperar pacientemente pela transferência? O que você está fazendo na minha casa? Jogo de contos de terror. Como nativos, eles naturalmente entendem algumas coisas. Ele estava muito irritado. Queria demonstrar uma autoridade estranha. Mas ao ver Hua Wujui, parecia um balão murchando. Os métodos que antes funcionavam agora eram apenas piadas. Para ser honesto, Hua Wujui levou a televisão para sua casa. E quando plugou e pediu para ligar, Lao Wang ficou animado por um momento. Porque o meio de matar era ligar a televisão. Na verdade, quando Hua Wujui entregou a mensagem, não fez isso. Ele achava que poderia lidar com o garoto só por conta própria. Então Lao Wang ligou a energia e ligou a televisão. Mas não aconteceu nada. Lao Wang achou que algo estava errado. Então ele desligou e ligou novamente. Ainda assim, nada aconteceu. Desta vez, a testa de Lao Wang estava cheia de suor frio. De forma vaga. Ele sentiu que poderia desligar mais uma vez. Ele estava com medo de desaparecer ali. Virou-se e percebeu que eu estava olhando para ele com um sorriso ambíguo. Depois disso, velho Wang nunca mais se atreveu a pensar em outra coisa. Só podia rezar para que Hua Wujui saísse rapidamente. Foi então que o velho Wang parecia descobrir algo inacreditável. Ele olhou fixamente para a tela. Esse grupo de pequenos ousou provocar Zambapi. Zambapi. Eu lhe dei uma olhada. Velho Wang explicou. Zambapi é o dono do matadouro. Mas não é fácil de lidar. Matadouro. Vocês ainda criam animais aqui? Fiquei pensativo. Velho Wang me lançou um olhar significativo. Doutor Armin. Você não vai entrar? Jogadores de vários países viram Renault. Depois de entrar, realmente não houve anúncio de morte. Todos instantaneamente ficaram animados. Mas ainda havia algumas hesitações. O desaparecimento foi porque o e-mail foi devolvido. A missão foi concluída diretamente, saindo do mundo das histórias de terror. Essa última hesitação desapareceu completamente sob as palavras de Armin. Para esses jogadores, nada é mais importante do que poder voltar. A falta de informação fez com que esses jogadores não entendessem uma coisa. Mesmo que a missão seja concluída, ela definitivamente não será enviada. O jogo de histórias de monstros só termina no momento em que você morre. No entanto, ainda havia alguns jogadores que se mantinham calmos. Ao redor de Armin, havia provavelmente mais 4 ou 5 pessoas observando. Eles olhavam para esse doutor com olhares cheios de dúvida. Todos entraram, já que entrar significa concluir a missão. Por que Armin, que foi o primeiro a descobrir, não entrou apressadamente como os outros? Foi por essa razão que esses jogadores não correram para entrar como os outros. Porque eu quero participar da próxima fase do jogo.
Armin raramente esboçou um sorriso. A próxima fase do jogo. Os outros poucos indivíduos mostrarão-se confusos. Vocês não precisam saber disso. Armin balançou a cabeça. Então, sob o olhar de alguns deles, proferiu uma frase completamente sem sentido. Por favor, acerte o pagamento. Que pagamento? As poucas pessoas restantes franziram a testa. Os cidadãos dos países de Blue Star também estavam confusos. Pagamento. O que isso significa? Os jogadores que acabaram de entrar são a carga? Essa ideia já surgiu na mente dos cidadãos de vários países, como se sentissem uma sensação de frio subindo do chão até a cabeça. Não houve anúncio de morte. E não houve chegada de histórias de terror. Mas eles provavelmente esqueceram de uma coisa. As pessoas que Ruavo Jui usou para os experimentos também desapareceram. No mundo das histórias de terror. Naquela fábrica de carne em ruínas. Após um breve silêncio, uma voz que parecia queimada como carvão começou a falar lentamente. Soava como um sussurro demoníaco. Que empréstimo? Vá-se embora imediatamente. Caso contrário, não pense que pode ir. O dono da voz é justamente o dono do matadouro, Zambapi. Armin disse calmamente. Você recebeu um total de 276 pessoas de mim. De acordo com as regras. Você deve me pagar. Do outro lado da voz. Zambapi raramente ficou em silêncio. Apenas depois de cerca de 2 minutos, ele disse relutantemente. Como você descobriu? Junto com a saída de sua voz, 3 moedas de fantasmas de valor apareceram na mão de Armin. Armin sorriu levemente. Isso é fácil de descobrir. A carta é apenas um anexo. Nós, os mensageiros, somos o conteúdo. Portanto, estamos sempre buscando padrões. Apenas se aproximar já será fatal. Sem solução. E você é o dono do matadouro. Qualquer um pode aceitar com calma o que somos. Apenas você não pode. Por quê? O dono da voz disse com raiva. Ao mesmo tempo, na sombra da fábrica, um homem de aparência feia, que tinha enormes feridas purulentas, apareceu lentamente. Aquela altura próxima de 2 metros fez com que o público sentisse, tanto visualmente quanto fisicamente, uma dupla sensação de desconforto. Mas a resposta de Armin a seguir trouxe a eles um frio cortante. Porque nós somos a chamada carne do matadouro. Aqueles que não precisam pagar pela mercadoria. É porque eles entregam o dinheiro ao matadouro. Mas se chegarmos até você, e você nos receber, deve cumprir a regra de pagamento. Porque nós ainda não somos mercadoria. Só seremos mercadoria quando você realmente nos receber. E ao receber mercadoria, é necessário pagar. Eu acho que o diretor deve entender isso melhor do que eu. Os olhos azul claro de Armin observaram o rosto feio do diretor do matadouro. É difícil imaginar como seria o estado de espírito daquele rosto feio neste momento. Depois de um tempo, o diretor do matadouro finalmente disse: Você não está errado. Pegue o dinheiro e vá logo. 3 moedas de fantasmas são suficientes para você completar a tarefa. Não é suficiente. Eu quero a recompensa que mereço. 10 moedas de fantasma por pessoa. Armin recusou. 3 moedas de fantasma estão abaixo do seu valor. Ele ainda vai morrer. O diretor do matadouro de carne de repente ficou feroz. Como se tivesse seu segredo exposto. Seu rosto tremia enquanto ele rugia ferozmente. Vá embora agora. Você pode ganhar a minha amizade. Eu garanto que você não terá problemas para entregar a mensagem. Mas se não for, você se tornará minha mercadoria como eles. Por favor, pague a recompensa. Armin ignorou a ameaça do diretor do matadouro, mesmo com o adversário na sua frente. Você não tem medo de morrer? O rosto feio do diretor do matadouro, quase colado ao rosto de Armin. Eu não vou morrer. Armin ainda mantinha o sorriso, como se nada pudesse fazer aqueles olhos azul claro hesitarem. O diretor do matadouro rapidamente se rendeu. Ele tem mais tabus. Filho da mãe. Você ganhou. Eu vou te pagar. O chefe do matadouro virou a cabeça com raiva. Apareceu a nota de 100 moedas fantasma. O chefe do matadouro disse friamente: Este é meu último limite. Você sabe muito bem. Passando desse número, mesmo que eu desrespeite as regras, eu vou te matar. Armin acenou com a cabeça. Pode ser. Eu aceito. Mas eu preciso que você envie a carta com um verdadeiro carteiro. Ao ouvir suas palavras, o chefe do matadouro franziu a testa. Mas logo relaxou. Pode ser. Comparado com as 1000 moedas fantasma restantes, esse pedido é bastante vantajoso. As 3 cartas na mão de Armin desapareceram. Foram para as mãos do chefe do matadouro. Hehe. Moleque. Sua carta agora está em minhas mãos. Se eu não te entregar, você vai morrer aqui. O rosto do chefe do matadouro de repente exibiu um sorriso traiçoeiro. Foi enganado por um garoto humano. Pode-se dizer que isso o deixou furioso. Já que a força não funciona, é hora de ser suave. Não conseguir cumprir a missão de entregar a mensagem. Você, seu garoto humano irritante, está acabado. Para conseguir completar a missão. Hehe.
Então devolva o resto do dinheiro demoníaco para mim. A mudança repentina do diretor do frigorífico parece que não causou pânico em Armin. Em vez disso, ele falou de forma muito calma. Fique à vontade. Duas palavras curtas. Como se tivesse tirado a arrogância do diretor do frigorífico. Seu rosto mudou entre azul e branco. No final, soltou um resmungo frio.